Estamos aqui desfrutando de Atos, capítulo 24. O julgamento do apóstolo Paulo diante de Félix e o governador de Cesareia de Filipe. Vamos lá. Atos, capítulo 24, versículo 26. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou Paulo preso. Os políticos, a maioria deles gostam de dinheiro, de corrupção. Isso não é de agora, já faz tempo que é assim. Esse governador Félix tinha prendido Paulo e não achava nele culpa nenhuma. Como cidadão, que fosse merecido de estar preso, ou ser executado, ou açoitado. Mas por que Paulo estava preso? Ele estava preso por causa da fé, por causa do evangelho que ele pregava. Porque Paulo confrontava o sistema religioso com a fé no Senhor Jesus, na ressurreição de Cristo dentre os mortos como rei. Isso ofendia a religião. E é por causa dessa pressão política religiosa que Paulo estava preso. E o governador aqui queria propina para soltar Paulo da cadeia. Mas Paulo não pagou. Graças a Deus. Ficou preso. E aqui ainda, esse governador corrupto, para agradar o outro governador político que vinha no lugar dele, e também para agradar os judeus, deixou Paulo preso, sem culpa. Capítulo 25 de Atos. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Quando ele foi para Cesareia, eles também tinham feito essas ciladas. Os judeus religiosos, a religião, faz ciladas para aqueles que pregam o evangelho sem religião. E agora estavam novamente planejando isso. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse dentre vós têm poder, desçam comigo. E se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que havia descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, e muito menos contra César, o imperador romano. Todavia Festo, querendo comprazer os judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? O político aqui estava querendo agradar politicamente a religião. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo e cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Paulo aqui reivindicou a sua cidadania, seus direitos como cidadão civil. Aí o governador não podia fazer mais nada, porque Paulo conhecia das leis e dos seus direitos. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia e saudaram a Festo.
E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais, os sacerdotes, os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele, sentença de morte. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxesse o homem. Acerca dele, estando presentes os seus acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que o suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição de que um tal Jesus defunto que Paulo afirma viver. Essa era a acusação, que o defunto tinha ressuscitado. Quem era o defunto? Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Criador dos céus e da terra, que tinha se vestido de carne e nascido da Virgem Maria, que viveu como um homem e depois entregou-se a si mesmo em remissão dos nossos pecados. Esse é o defunto. Ressuscitou no terceiro dia. Esse é o defunto ressuscitado. Esse era o problema dos fariseus, que não receberam o Rei da Glória e agora queriam matar aqueles que seguiam o defunto ressuscitado. E Paulo era um desses seguidores. E eu também sou um seguidor do defunto ressuscitado. Esse defunto ressuscitado está dentro do meu espírito, ele é o Espírito Santo. E se você quiser ele para você, basta você chamá-lo: ó Senhor Jesus. Aí você vai experimentar o defunto ressuscitado dentro de você, como a unção, o Espírito Santo em você. Essa era a acusação do apóstolo contra o apóstolo Paulo. E porque era uma questão de fé, não era um crime político, um crime financeiro, um crime contra a vida humana, o governador não podia dar sentença nenhuma para ele de morte. Então, na verdade, ele estava escoltando Paulo, guardando Paulo na prisão para que a religião não matasse ele. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta coisa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Mas apelando Paulo que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, César, mandei que o guardassem até que o envie a César. Por que Paulo já não tinha sido enviado? Porque o rei Agripa e a Berenice precisavam ouvir o Evangelho. Então Deus estava preservando Paulo ali em Cesareia para que os outros reis ouvissem o Evangelho. Alguém precisa pregar aos governadores, aos presidentes, aos reis. E Deus sabe como fazê-lo. E aqui Deus está usando Paulo, preso, encarcerado, para falar a verdade para eles. E eles estavam presos aos seus pecados. E Paulo estava solto, livre, na cadeia, seguindo o Espírito Santo. E falava com ousadia a palavra de Deus. Então o rei Agripa disse a Festo: estou com vontade de ouvir esse Paulo. Bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: amanhã você vai escutar ele. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. Olha lá. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais, mas que seja morto. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto César, tenho determinado enviar-lhe. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa de que escreva ao meu senhor. Por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Paulo apelou para César e o governador estava numa situação difícil, porque ele ia enviar ele para o imperador e ele não tinha o que falar para o imperador da acusação
contra Paulo. Qual que era o problema de Paulo? Que crime político Paulo tinha feito? Quem que Paulo tinha matado? Depois o rei Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Por que ele falou que o rei Agripa conhecia? Porque a mulher dele era judia. E ele então conhecia toda a tradição religiosa dos judeus, porque a mulher dele praticava. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual hoje, sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus o sabem. Os judeus sabem a minha história, porque Paulo já tinha falado que ele cresceu aos pés de Gamaliel, que ele era um guardião da lei. Mas um dia ele encontrou o defunto Nazareno, Jesus Cristo ressuscitado como uma grande luz. E isso mudou a vida dele. E agora esse defunto Jesus ressuscitado está sendo expresso por meio de Paulo para o rei Agripa e o Festo. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Ele era um guardador da lei judaica e de todos os votos, de todas as ordenanças que eles praticavam. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pelos meus patrícios. Pois que julga-se que coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite mortos? A esposa do rei Agripa ficou numa situação difícil. Por quê? Porque ela sabia que lá nos profetas, até os profetas tinham sido usados por Deus para ressuscitar mortos, como é o caso de Elias e Eliseu, que ressuscitou alguns mortos. E agora? E Agripa tinha que tomar cuidado para ele não ter problema em casa com a esposa depois. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos. Então Paulo está falando que ele era um perseguidor daqueles que acreditavam no Senhor Jesus.